Você já prestou atenção que quando você está no estado de escassez, tudo na tua vida piora? Parece que você entrou na desgraçolândia. Pois eu tô aqui para te dizer que essa sensação é real e que a ciência explica muito bem por que que você entra nesse estado. A escassez, que pode ser apenas uma sensação, uma crença, um pensamento, um comportamento, ou até algo real dentro do ambiente, é essa crença de que você não tem aquilo da qual você precisa. Então é um estado de falta. Mas o que que gera, né? Alguns autores dentro da psicologia que começaram a estudar sobre o tema da escassez explicam muito facilmente o que que acontece no teu cérebro. É como se você entrasse num estado de alerta, de urgência. É um efeito túnel. Tudo o resto da tua vida você esquece. Você fica hiperfocado no senso da escassez, na sensação da escassez. É por isso que você parece que tudo o resto não está legal. O que realmente está acontecendo é que você provavelmente passa a distorcer cognitivamente a vida. O teu nível intelectual, cognitivo, na hora da experiência da escassez, vai todo embora. E você realmente entra num estado de liberação de muito cortisol, de muita preocupação e de um hiperfoco. Só que, na verdade, esse não é um hiperfoco positivo, é um hiperfoco prejudicial, porque faz com que você esqueça todo o resto da vida. Eu mesma já passei muitas experiências de escassez, mas pasme, na minha realidade não era realmente o ambiente que estava escasso. Eram as minhas crenças que me levavam a um vício e a um estado mental de escassez. Por exemplo, na época da clínica, eu ainda clinico, só que eu não estou em estado de escassez. Eu tinha muito no meu ambiente, tudo tranquilo, nada estava fora do lugar, mas a sensação de escassez, ela era real. Então bastava um paciente sair da clínica, que é a coisa mais comum que acontece sempre, porque obviamente os pacientes vão embora do processo de terapia, está tudo certo, mas quando um paciente ia embora, eu entrava em desespero. E era incrível como não era racional. Porque eu tinha todas outras estruturas, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, que me dariam condições de não entrar nesse estado, mas mesmo assim eu entrava. E eu entrava por vício, por crença. Então, para a gente poder sair do estado de escassez, em primeiro lugar, a gente precisa entender. E os psicólogos que trabalham com o entendimento de escassez trazem claramente que esse hiperfoco não é benefício, né? Não gera solução, porque na verdade a gente entra num estado de combustão, num estado excessivamente preocupado. E nesse lugar não há mente sábia, a gente não consegue resolver problemas que não seja o foco do escasso. Então veja bem, o psicólogo que escreveu um livro chamado Escassez, que eu não vou te dizer agora o nome, porque eu não lembro, mas eu posso colocar na descrição desse vídeo. Ele fez um experimento para analisar justamente o que acontece no cérebro de uma pessoa quando ela se sente escassa ou tem crenças de escassez. Ele fez um experimento separando dois grupos. Um grupo de pessoas ricas, né, do ponto de vista de riqueza, e pessoas pobres. E colocou essas duas pessoas, esses dois grupos de pessoas, fazendo uma pergunta muito tranquila. A pergunta é: o seu carro quebrou e você vai precisar fazer um conserto desse carro e você tem até 24 horas para consertar, o custo é R$ 150. Depois, eles fizeram, depois dessa pergunta e qual a resposta que cada um desses grupos iria tomar, ele aplicou testes de inteligência nesses dois grupos. Como o valor era baixo, né, não afetou nem o grupo do rico nem o grupo do pobre. As pessoas fizeram respostas simples do que iriam fazer depois daquilo ali, deu tudo certo. Os resultados dos testes, não houve nenhuma alteração no nível de inteligência desses dois grupos.
Depois ele fez a mesma pergunta, baseada no conserto de carro, só que falou que o prejuízo do conserto seria R$ 1.500 e que eles teriam até o dia seguinte para resolver. Você imagina o que aconteceu com o grupo entre ricos e pobres. O grupo dos ricos não viu que R$ 1.500 de gasto seria algo exorbitante. Não deu tanta atenção, não ativou a escassez. Já o grupo de pobres, quando ficou diante desse valor, entrou em desespero, entrou em modo de urgência, entrou nesse hiperfoco. Resultado: aplicou-se os mesmos testes, se não me engano foi o Raven, que é um teste de inteligência que psicólogos utilizam, aplicou esse teste novamente e a inteligência fluida, que seria a capacidade mais do lobo pré-frontal, né, de resolução, não rolou. Grupo de pessoas mais pobres não tiveram bons resultados no teste de inteligência. Isso significa que essas pessoas são mais burras? Claro que não. Isso significa que exatamente a ideia que o autor está trazendo de que há uma ideia ali, né, de hiperfoco diante da escassez, ela é real. E é por isso que muitas e muitas vezes as pessoas que se sentem muito escassas ou têm crenças de escassez acabam tendo essa sensação de que a vida toda está de pernas para o ar. É porque realmente, a maioria das vezes, o nível de inteligência diminui, a capacidade cognitiva diminui, você entra num hiperfoco perigoso e você não tem condições de tomar boas escolhas. E realmente acaba não tendo boas escolhas. A minha sorte, pegando o meu exemplo, é que mesmo quando eu me sentia escassa, eu sabia que cognitivamente aquilo não era certo. Então eu não tinha comportamentos que me levassem à ruína. Porque se eu realmente acreditasse que estava tudo perdido, tudo parado, tô ferrada, não sei mais o que fazer, eu poderia não só ficar angustiada do ponto de vista emocional, mas eu poderia ter comportamentos que iriam me afetar na minha clínica. Por, né, ficar tão angustiada a ponto de desmarcar um atendimento com outro paciente, ou parar de fazer divulgação do meu trabalho por acreditar que é isso mesmo, eu estou escassa e tudo é sempre ruim na minha vida. Então, o que realmente fez com que eu não entrasse realmente no estado de ruína é que eu não fazia aquilo que a escassez estava me dizendo para fazer. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês? Por que é importante entender a circuitaria do sistema, então, da escassez? Porque quando você entende, aí você tem condição de sair. Tudo que a gente compreende é uma porta de entrada para uma mudança e uma transformação. E eu acredito que não só eu tenha ou já tive essa experiência, todos nós em algum momento já tivemos essa experiência. Então, por exemplo, a pobreza em si, ela nem é tão real do ponto de vista bancário, né? Às vezes a pobreza é mental. Então, são alguns comportamentos de entrar em estado de alerta, como se você tivesse em hiperfoco, que leva você a viver esse estado constante de escassez. Então, o primeiro ponto é entender que há essa lente distorcida, a esse hiperfoco e esse efeito de túnel. O segundo ponto é, tá, ok, já entendi que me sinto escassa. Como eu posso fazer para viver de uma forma diferente? Então, o ponto aqui é começar realmente a racionalizar, começar a realmente trazer uma pergunta que eu sempre falo para os pacientes: isso aqui é mente sábia? Realmente, na prática, eu estou escassa? Está faltando alguma coisa? Eu estou com a sensação de falta. Eu estou com a sensação de que eu não tenho aquilo que eu preciso. E por isso eu estou nesse estado de urgência o tempo inteiro. Esse é um ponto. E aí, você pode começar a tomar ações diferentes disso. No exemplo financeiro, uma coisa prática, mas que a maioria das pessoas não faz, e elas acabam sofrendo, é que elas ficam muito nessa sensação, que é não tenho dinheiro bastante, não tenho dinheiro suficiente. E você precisa se perguntar, será que é isso mesmo? O outro é, faz uma reserva de emergência, tenha dinheiro guardado, porque vai chegar uma outra situação que vai te deixar nesse estado de urgência. E você tem que fazer alguma coisa. Então, ter dinheiro guardado também é um ponto
que ajuda muito nessa experiência de escassez, tá? Mas outra coisa que o autor desse livro, Escassez, que esse psicólogo traz, que é bem interessante da gente refletir, é que para contrabalançar o estado de escassez, eu tenho que ter uma energia de folga. E é exatamente isso que não acontece com pessoas que experimentam escassez. E não venha só pensar que é só na parte financeira. Às vezes a pessoa tem escassez de tempo. E às vezes fica repetindo frases tão loucas que só aumentam esse estado de escassez. Por exemplo, é muito comum uma pessoa dizer: eu não tenho tempo para nada, eu estou muito cansada e se sentir cada vez mais cansada, porque é um ciclo que se repete. Então, começa a trazer pequenas folgas para o teu dia, porque são essas folgas que vão trazer esse elemento da tranquilidade, que vão tirar você desse estado de alerta e pode fazer com que você foque em algo além da urgência. Então, ter momentos de folga também ajuda a contrabalançar essa energia de escassez. E um outro ponto que a gente, né, pode aqui refletir juntos é focar em ter disciplina. Gente, hiperfoco não é disciplina. Eu sempre falo com meus pacientes com TDAH, hiperfoco não é um superpoder. É péssimo. Disciplina, ao contrário, é rotina, é repetição. Se eu estou em estado de alerta e eu fico cada vez me sentindo pior, no exemplo alimentação, eu posso acabar comendo um pote de sorvete no desespero. Mas se eu tenho disciplina, eu sei que não é hora de comer aquele pote, eu não vou comer aquele pote de sorvete. Eu vou ter rotina, eu vou ter disciplina. Então, geralmente, o comportamento das pessoas que não têm escassez são pessoas que não estão focando exatamente no que está acontecendo, na circunstância, mas elas estão focadas na disciplina e no planejamento. Se a gente também tiver capacidade de perceber na hora da situação da escassez que você está tendo energia de escassez, você pode fazer as perguntas adequadas, que seria realmente perceber se o seu cognitivo está refletindo de forma coerente. Na maioria das vezes, não está. Na maioria das vezes, você está distorcendo a sua realidade. E se é esse o caso, a coisa fica muito mais fácil. Muito mais do que quando você está num estado de urgência mesmo. Então, ter disciplina, focar médio e longo prazo também ajuda. Um outro ponto que é um que eu sempre converso com os meus pacientes é assim, gente, tudo muda o tempo inteiro na nossa vida. Então, se eu estou em estado de escassez e de falta, se realmente está faltando alguma coisa hoje, não quer dizer que esse estado seja o mesmo amanhã, porque tudo muda o tempo todo. Então, é um estado temporário. Então, eu posso esperar esse estado passar. Eu posso ter a garantia como? Olhando para o meu passado. Quantas e quantas vezes as coisas mudaram? Às vezes até sem ser com a minha vontade, mas mudaram. E o último ponto, que não é ciência, mas eu trago mais do que ciência aqui, é confia no universo. Confia no universo e confia em você. Se você confiar no universo, você vai perceber que muitas e muitas vezes as coisas não saem do seu jeito, mas as coisas se ajeitam. Se você confia em você, você sabe que todas as outras situações desesperadas que você já passou, você as resolveu. Agora, você pode escolher vivê-las em um estado dramático de escassez, ou você pode escolher vivê-las em um estado tranquilo. É lógico que é mais interessante viver as experiências num estado mais tranquilo. Então, do ponto de vista prático, dessa parte financeira que eu falei, é trazer recursos, ter recursos guardando para ter a folga, para não tomar atitudes desesperadas. Do ponto de vista emocional, confrontar os pensamentos, se eles são realmente reais ou se eles são frutos de crenças de escassez, essa pobreza mental que eu te falei. Questiona bem esses pensamentos. Tenha rotina e disciplina focada em planos, não focados no aqui e agora, porque tudo, exatamente tudo muda o tempo inteiro. Então, o estado de escassez ele não é permanente, pode ser na sua mente, mas a gente tem controle para alterar a nossa maneira de pensar, principalmente se a gente sabe se a gente está distorcendo a nossa realidade.
Se a gente parar para pensar, se essa lógica ela é muito mais mental do que qualquer outra coisa, então eu posso focar num estado mais abundante, que não tem também nada a ver com dinheiro, mas tem a ver com que eu consiga equilibrar, enxergar as duas lógicas. Tá, eu posso não ter aquilo que eu preciso agora, mas não quer dizer que eu não tenha nunca aquilo que eu preciso. E eu posso focar no agora, naquilo que eu já tenho, que me é abundante, que está me sobrando. Então, isso aí não é necessariamente ciência, mas de certa forma ajuda muito a equilibrar esse estado de escassez. Então, não é uma crítica ao estado de escassez, mas na maioria das vezes é menos vantajoso estar nessa sensação, né? Faz com que a gente acabe procrastinando muitas vezes muito mais. Bom, gente, o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comenta, compartilha com alguém que vocês sentem que são pessoas mais escassas ou estão em um momento difícil e de escassez. Espero que realmente tenha ajudado e encontro vocês no próximo vídeo. Até!